noite, fala galera, tudo bem? Aqui é a Priscila e hoje nós estamos começando mais um Holycast da geração Holy. É, eu quero como eu falei, né, gente? Hoje nós estamos dando continuidade a mais um podcast e eu quero aqui apresentar, né, os nossos convidados que vão estar compartilhando com a gente hoje. Boa noite, sou o Fred Almeida, também gratificante estar mais um dia aqui. Vamos dar início, né? Continuidade, na verdade, a essa série, né? De 9 episódios e vamos se apresentar cada um, né? Aqui estamos com a Luara, né? Com a Duda. Fala um pouco aí, Luara, sobre você. Boa noite, gente, a paz. Estou muito feliz de estar participando dessa série sobre o Sermão do Monte. Está sendo muito legal, assim, estar aprendendo com cada um aqui. Espero que você também aprenda conosco também. Boa noite, pessoal. Eu sou a Duda e nós estamos muito felizes de estar aqui com vocês, distribuindo um pouco do nosso conhecimento, né? Espero que nós possamos ajudar vocês de alguma forma, de alguma maneira. Fiquem à vontade para fazer perguntas para a gente também. E é isso. Então, pessoal, aproveita aí, manda este link para outras pessoas, né, para poder também aprender um pouco mais sobre o que a gente vai estar falando, conversando aqui, que o Espírito de Deus vai estar conduzindo a gente. E como o Fred falou, nós vamos dar continuidade na série, né, o último que nós falamos foi sobre o Sermão do Monte, nós vamos dar continuidade. E para quem não assistiu, já aproveita para assistir, para você estar inteirado, para você, né, saber sobre o que foi falado, mas eu vou dar uma recapitulada sobre o que a gente conversou, sobre o que a gente aprendeu, né, no anterior. Então, assim, o Sermão do Monte, né, o momento em que Jesus ele está caminhando e percebe várias pessoas acompanhando, né, ele e os discípulos, e ao perceber isso, ele para e senta. E os discípulos, todos estão observando o que Jesus está fazendo, eles vão e se sentam, né, com Jesus, e Jesus começa a falar das bem-aventuranças. Né? Bem-aventurado aqueles, né? Bem-aventurado, felizes são aqueles que. Né? E aí nós até comentamos no anterior que se de tudo, né, na Bíblia, você se concentrar em seguir as bem-aventuranças, né, os felizes são aqueles que, o que, né? O que Jesus tem falado? O que Jesus falou para os discípulos, que consequentemente toda aquela multidão ouviu e aprendeu também. Então, se nós nos esforçarmos para aprender, para nos dedicar a aplicar o que são essas bem-aventuranças, eu acredito que a gente tem, né, uma possibilidade de, no mínimo, fazer bem a nós, né, fazer bem às pessoas ao nosso redor e, consequentemente, agradando a Deus. Então, hoje nós vamos continuar, nós vamos aqui desenrolar, né, aqui a primeira bem-aventurança, que são bem-aventurados aqueles que são pobres de espírito. Né? Só para situar você, só para se localizar, está lá em Mateus 5, 3, tá? Pra você estar ligado. Outro detalhe que é importante aqui, lembrá-los que no anterior nós pedimos que alguém, que você que pudesse fazer, passamos um desafio para que você pudesse estar fazendo durante a semana, para marcar para nos marcar nas redes sociais, e fica ligado, aguarda que no final também nós teremos outro desafio. Novo desafio. Então fica ligado aí, nós vamos estar agora iniciando a bem-aventurados aqueles que são pobres de espírito, porque vamos desenrolar isso aí, gente? Vamos lá. E como você falou, né, tá em Mateus 3, 5:3, né? 5:3. Que ele fala o tema, né? Ele fala bem-aventurados os pobres de espírito, né? Porque deles é o reino do céu. E hoje, sobre esse assunto, o que você tem visto, você tem identificado sobre esse pobre de espírito lá? O pobre de espírito, ele requer viver a vontade de Deus. Então, viver a vontade de Deus, igual nós estávamos conversando aqui, que muitas das vezes
não é dar muitas das vezes não é para você dar um passo para frente, às vezes é 3, 4 para trás, porque o Senhor mandou, então você vai viver a vontade de Deus. Então, um pobre de espírito, ele vive a vontade de Deus, ele não vive o que ele sente, o que ele quer fazer, é o que o Senhor quer fazer. Então, no dia a dia, a gente procura viver a vontade de Deus, então isso vai diminuindo mais o nosso espírito, o nosso ego, digamos. Nosso ego vai diminuindo. Então, viver a vontade de Deus é isso. Viver a vontade de Deus, ser um pobre de espírito. Então, eu creio nisso. E muitas das vezes a gente acha que a gente está bem espiritual, né? Mas nem todas as vezes a gente está. E quando a gente entende que a questão de pobre de espírito, a gente sempre vai buscar mais de Deus. E sempre vai estar ali, cara, eu necessito mais disso. Eu não estou bem espiritualmente, eu tenho que orar mais, buscar mais. E isso é identificar que a gente é pobre de espírito, né? A gente buscar mais, sempre tá dando igual a Laura falar, dando um passo à frente, mas também com cautela, né? E você, Duda, o que você identificou? Bom, para mim, assim, é nós reconhecermos, né, que nós somos totalmente dependentes dele. Eu creio que nós lemos aqui, né, tem também sobre a humildade, nós temos essa humildade, né, de nós reconhecermos que o Senhor, ele é o único e nosso suficiente Salvador e que sem ele nós não podemos fazer nada, até nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, sabe? Nós sempre compartilhamos, né, uns com os outros quando nós fazemos planos e eles acabam se frustrando e tudo mais. Então, nós reconhecemos, né, nós temos essa humildade de reconhecer realmente que o Senhor, o plano dele é melhor, que ele nas nossas vidas é bom e que ele nunca falha. Então, realmente é isso, né? É nós termos a consciência, nós termos a sabedoria que o Senhor, ele é o único que pode nos ajudar, não tem outro. Então, eu creio que é isso que todos nós estamos vivendo, né, que nós temos vivido. Eu compartilhei um pouquinho também no primeiro, eu falei sobre, né, que eu estava passando por um momento onde eu estava tendo que ser totalmente dependente dele em todas as áreas da minha vida. Então, é realmente isso, é nós termos a consciência, nós termos a humildade de reconhecer que ele é o único que pode nos ajudar. E ser totalmente dependente deles, independente se o problema é grande ou pequeno, é nos pequenos detalhes, né? E assim, é interessante que, na verdade, a palavra pobre, porque eu não sei vocês, mas eu tive uma extrema dificuldade de entender o contexto, pobre, porque no nosso inconsciente o pobre é algo muito ruim, né? Pobre, qual é o significado de pobre, né? Aí eu pesquisando a explicação da explicação, né? Porque aí, o significado de pobre é desprovido, ou mal provido do necessário, de poucas posses, que apresenta ou revela pobreza. E então, assim, é um contexto que, poxa, parece ser ruim, né? Porque uma pessoa pobre não tem nada, né? Na tradução, assim, de uma situação, né? Se revelar uma situação, mas no contexto, o contexto pobre de espírito, porque todas as traduções, bom, as que eu vi, não tem outra palavra para pobre. Não vi outra ainda, quer dizer, não fucei todas as traduções, né? Mas as que eu vi não tinha uma outra palavra para substituir o pobre. Então, felizes ou bem-aventurado aqueles que são pobres, felizes aqueles que são pobres, né? Então, felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Então, assim, então a pobreza, ela tem que estar ligada a uma outra coisa. É pobreza de quê? De dinheiro, de escassez, mas aqui é um contexto, espiritualmente, porque nós somos um ser, nós somos um ser espiritual, nós temos uma alma e nós habitamos em um corpo, né? Então, o que o nosso espírito precisa? O que precisa prevalecer no nosso espírito? E a primeira coisa que fala nas bem-aventuranças, felizes são aqueles que são os pobres de espírito,
Também, se você pegar nos comportamentos, buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, assim, se a gente coloca assim, buscar aplicar a pobreza espiritual, quando a gente aplica a pobreza espiritual, logo a gente começa o quê? A buscar o reino de Deus. Entendeu? Então, assim, quando a gente... Os pobres de espírito, eu preciso, eu necessito, eu não tenho nada. Quanto mais eu busco, mais eu vejo que eu preciso. Os pobres, espiritualmente falando, são aquelas pessoas que... Primeiro, não foi porque eu fui para o secreto hoje, ao meio-dia, hoje à noite, que eu já estou cheia. Que eu já estou... a gente sai cheio, claro. Nós saímos satisfeitos, sim, porque nós temos um encontro, né, com Deus. Mas não significa que vou ficar... que aquilo dali é suficiente. Não, significa que, que não... Na verdade, ele não tem fundo. É uma pobreza espiritual que não deve ter fundo. Tem que estar sempre buscando. Aplicando as coisas. Aí é que a gente tem que destrinchar. Aplicando o quê? Né? A pobreza espiritual é o quê? Quais são como que a gente consegue visualizar ou colocar em prática o que é ser pobre espiritualmente falando? Então, para nós, a gente precisa ter essa consciência que a pobreza espiritual, ela vai nos levar a uma outra parte que diz na Bíblia. Buscar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Deus, ele é tão perfeito que as coisas vão se ligando. Liga uma coisa na outra, vai ligando uma coisa na outra, né? Vai se encaixando, legal, né? Tipo um Lego. É muito legal, vai encaixando. É assim, se esvaziar do seu eu dia após dia, para que a graça e o favor do Senhor possa prevalecer no nosso espírito. Que o seu pobre de espírito é isso, é dizer não para o nosso eu e a graça dele vir sobre nós. Eu acredito nisso. Aqui, igual eu estava lendo aqui, em Salmos 40, 16, 17, fala assim: que fiquem alegres e contentes todos que te adoram, e que os que são gratos pela tua ajuda digam sempre: como o Senhor é grande, e sou pobre e necessitado, mas tu, Senhor, cuidas de mim. Isso é crer que o Senhor vai cuidar mesmo. É inevitável a gente não querer fazer do nosso jeito, mas tenho certeza, assim, mas eu acho que é assim, às vezes a gente quer ser Deus, né? Mas quando a gente acredita, a gente crê naquilo que o Senhor pode fazer, a gente fica tranquilo. Senhor, não sei, eu queria dessa forma, mas se eu quero assim, então amém. Eu sei que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Então, amém. Amém. E chegar a esse ponto é difícil, né? E é dia por dia. É difícil você chegar e falar: Deus, seja feita a sua vontade. Não, é isso mesmo que eu quero, e aí deixar acontecer, né? Isso aí é difícil. E isso, por isso que nós devemos prestar um culto racional. Né? Porque se a gente for levar pela emoção, E veja bem, a pobreza de espírito é uma condição que nós cristãos devemos ter, mas não é um comportamento visível, porque senão a gente se torna fariseu. Na verdade, né? Se a gente ficar querendo... vamos dar um exemplo aqui. Chegar, tá na igreja e... Não estou falando que é errado você se quebrantar na presença de Deus, mas... Oh Deus! Não é assim, calma, peraí. Prestar um culto racional, porque o nosso relacionamento ele tem que ser minuto a minuto, segundo a segundo. Porque se você, não sei com vocês, mas se eu não prestar atenção nos meus pensamentos, eles me tiram assim, me levam para um lugar que Deus talvez, acho que Deus não vai se agradar disso, né? E é isso, a gente prestar um culto racional para entender que essa pobreza de espírito eita, acho que eu passei muito tempo no celular, meu Deus, Senhor, eu me quero me esvaziar, eu não quero, eu preciso de Ti, só o Senhor me satisfaz, isso aqui não me satisfaz, entende? É buscar as coisas espirituais para que as terrenas não tomem o lugar do prazer de estar com Deus, né? E isso é até difícil. Eu cheguei e falei com a Elizabeth, minha filha, e ela estava mexendo no celular e tal,
E aí eu falei, ai, Elizabeth, eu me preocupo quando chegar lá com Deus, ele me mostrar no telão o meu tempo de celular. Eu me preocupo, será? Eu tenho que... Então, assim, eu fico soltando essas piadas, né, pra ver, olha, vamos se despertar, né? Despertar, porque senão... o negócio Essa questão é interessante, né? Que hoje de manhã, quando eu estava indo para o trabalho, né? E aí eu fui ali orando na moto e falando, Senhor, me mostra que é o significado de pobre de espírito, né? E aí eu sempre passo ali na rodoviária, né? Aí tinha uns pessoal ali, né? Aí eu falei, esses bichos são pobres, né? Aí o Senhor, tipo, falou comigo assim, ó, você também é pobre, como que tá seu espírito? Né? Aí eu entendi o que é pobre de espírito, como que tá o nosso espírito. O nosso espírito, quando ele está tão pobre assim, eu falo que isso é muito forte, porque a gente vai deixando as coisas de Deus de lado, né? Eu falo porque há um tempo atrás eu estava no meu trabalho atual e fazendo um bico num posto. Então, assim, os dias que eu estava lá eram os dias que tinha culto. Aí na terça tinha célula, eu não ia. Na quinta tinha culto, eu não vinha. No sábado também não comparecia. E ali o meu espírito foi entristecendo até a gente ficar com um sentimento de não querer mais participar. E aí acaba que a gente, já dali para frente, já é um pensamento de desistência. Cara, hoje eu não vou no culto não, estou cansado, vou descansar. Como eu falei, né, eu cheguei cansado, né, o dia foi corrido, mas a vontade de fazer as coisas de Deus é maior, tem que ser maior do que a nossa vontade de desistir. Exatamente. Isso, eu lembro até, poucas pessoas sabem do meu testemunho, mas um pouquinho do meu testemunho, que isso que o Fred falou sobre a gente ver como que está o nosso espírito. Eu sou filha de pastores, então, desde os meus 10 anos, então, dos meus 15 para os 16 até os 20 anos, Satanás tentou de todas as formas me levar para o candomblé. E quando era para eu ir, acontecia alguma coisa. E tipo assim, eu ia para a igreja com os meus pais, só que aquilo eu via, falei, cara, eu nem ligava, eu ia por ir, meu espírito estava totalmente 0,0%. Então o que me chamava atenção era aquilo. Então eu cheguei aí à casa de pessoas que eram espírita, vivia em umbanda, candomblé e tarará. Aquilo me chamava atenção e quando era para eu ir, acontecia alguma coisa. Mas isso requer o quê? Ah, mas filha de pastor, como que isso? Mas não quer dizer que você é pastorzinha, pastora, isso e aquilo. Não, o meu espírito estava totalmente vazio. Então eu estava querendo o quê? A minha autoconfiança. Dizer, não, eu consigo, lá na frente eu posso sair, só vou lá e tal, e depois eu... Não. E isso que o mundo traz pra gente hoje, né? Que a gente consegue, só ir ali rapidinho, depois você sai. Se eu tivesse ido, eu nem estaria aqui. Estaria lá, minha vida totalmente destruída, fazendo isso e aquilo. Então, hoje eu vejo isso. E eu tenho que lutar com isso todos os dias. Levar a minha cruz. Lutar que às vezes Satanás quer ficar jogando aquela setinha na minha cabeça e não, isso aqui não prevalece mais em mim, na minha vida mais. Isso aqui não tem mais força. E isso é o que? A gente só consegue quando o nosso espírito está cheio do que? Da graça de Deus, da presença do Espírito Santo. Então, isso é bem... É interessante que quando a gente está cheio do Espírito, né, teve um fato interessante que no começo da minha convenção eu vendia salgado, né, e ali o André me ganhou para Jesus, eu comecei a orar por um trabalho digno, não que vender salgado não seja digno, mas aquilo não era para mim. E aí eu peguei essa bicicleta que eu tinha, né? E eu e a Ana Lu, a gente tinha saído de casa, e eu deixei a bicicleta num quartinho. Falei, cara, vou fazer um dinheiro, vou vender essa bicicleta. E aí coloquei na OLX lá e vendi a bicicleta. Quando o cara foi buscar, aí ele entrou no quarto para pegar a bicicleta e ele falou assim... Vocês são crentes? Aí a Ana Lu, sim, por que ele? Não, que eu entrei ali naquele quarto ali, eu senti uma presença assim. Só que naquele quarto era meu quarto de oração. Que logo quando eu comecei na igreja, e ali todo dia de madrugada eu orava. Então assim, quando a gente está cheio, eu costumo dizer que a gente vai transbordar para outras pessoas. E essas pessoas sempre vai ser as pessoas que estão ao nosso redor, né? Então assim, eu achei muito interessante compartilhar, porque
fez a gente lembrar o quanto é gratificante você buscar, né? E aí você vai se encher, como a Bri falou, e transbordar para outras pessoas. Uma atitude, você falou sobre uma atitude de você ser uma pessoa pobre espiritualmente. Não é atitude, pode dizer que isso é uma atitude, mas é um comportamento, um sentimento. Uma pessoa pobre espiritualmente, ela é satisfeita com a cruz que Deus lhe deu, né? E ela não reclama, né? Então, quando a gente entende, né, o nosso momento com Deus, quando a gente entende que estar com Ele e andar com Ele é também sinônimo de você passar por algumas coisas, né, carregar a cruz, né? Uma vez no começo, relembrando as memórias, né? Sim. Lembrando que o pessoal estava uma galera assim conversando e aí a gente começou a falar sobre cruz. E aí uma das pessoas falava assim que a cruz é minha, eu carrego como eu quiser. Então eu vou colocar a rodinha nela e prefiro carregar a minha com rodinha. Eu ainda não entendi muito como é que dá para carregar com rodinha, né? Mas assim, trazendo assim uma breve assim, sei lá, viajar na maionese sobre isso é você levar sem reclamar. Ou seja, adquirir ferramentas, formas de você viver um evangelho como ele realmente é, leve. E a cruz, ela não é para ser uma coisa que é pesada, não é uma coisa que é desgastante, como vira hoje, é claro, né? A gente teve um dia cansativo e tudo, e aquela vontade, mas aí a gente decidiu que carregar a nossa cruz, que é o quê? Abrir mão do nosso cansaço, né? Porque seria estar fazendo qualquer outra coisa. Mas olha só, nós precisamos dele. Então, como é que a gente vai demonstrar para Deus que nós precisamos dele? Fazendo coisas para ele. Isso é a única forma. Sim. Fazendo coisas para ele. Para glorificar, para levar a palavra dele para mais pessoas, né? Então, assim, o fato da gente buscar, o fato da gente reconhecer que sem ele a gente não consegue arranjar um emprego melhor, que sem ele a gente não consegue tomar uma decisão correta, o fato que sem ele a gente... Porque ele nos atraiu. E como ele nos atraiu, nós estamos com ele. Então, sem ele a gente não pode tomar nenhuma decisão, né? Então, isso é importante a gente estar consciente, estejamos conscientes disso. Vamos pro próximo. Eu acho que assim, é realmente a gente reconhecer, né, a presença dele nas nossas vidas. Como a Cris falou, a Pri falou que é algo constante, algo que nós vamos construindo. De fato que não é fácil, né, no começo, nós questionamos muito, nós queremos fazer da nossa vontade, mas ao longo da nossa caminhada nós vamos aprendendo com o próprio Espírito Santo como nós vamos nos comportar, né, mediante as pessoas, mediante a Ele, né, mediante a nossa família, amigos. É algo que nós vamos construindo com o tempo, então precisa de ter, né, paciência, né, porque o começo da nossa caminhada é onde ele vai quebrar ali nosso ego, vai quebrar ali, né, quando nós queremos ser muito autossuficientes, né, quando nós nos colocamos nessa postura de autossuficiência, que nós nos bastamos e é isso, entendeu? Não. Então ele vai quebrando esses mínimos detalhes na nossa vida, né, e nós vamos conseguindo ter essa dependência nele, então é algo constante. Como eu também já tinha compartilhado, né, eu tinha uma dificuldade, né, nos dias ruins, era muito difícil para mim, eu achava que nunca ia acabar, e ele foi desconstruindo isso na minha vida, né? Eu vou me acalmando, eu vou pedindo direção dele, eu vou falando com ele, e ali ele vai me ensinando o que eu devo fazer, como eu devo ir, como eu devo me comportar. Então, realmente é algo constante, né? E como eu falei, reconhecer que sem ele nós não somos nada, que sem a presença dele nas nossas vidas, né, não tem outra pessoa que possa ser tão perfeita assim para nos conduzir, nos ensinar. Então é realmente isso que a Pri compartilhou, que a Luara, né, eu achei muito interessante, né, nós termos essa capacidade de nós entendermos esse papel do Espírito Santo nas nossas vidas. É interessante isso que você falou, né, que hoje a gente usa muito o Google Maps, né? Então, assim, até não me interprete mal, mas a gente pode dizer que Jesus é o nosso Waze.
Porque o Google Maps já está ultrapassado. O Waze, ele mostra até o carro que tem na frente. Então, se o Jesus é o nosso Waze, ele vai mostrar o caminho certo. Ó, não vá por aqui, que aqui tem um tráfego, ó, vá por aqui. E se a gente deixar, né, Jesus nos conduzir, a gente não vai ter tanto embaraço no caminho como a gente vai ter se a gente for sem ele, né? Sim. Agora, assim, para a gente analisar, trazer aqui exemplos práticos, né, para os jovens de 0 a 100 anos, né? Vamos pensar, né, fazer um bate-bola aqui, como é que um exemplo prático para a gente conseguir colocar o espiritualmente pobre em ação, né? Então, assim, até me perguntou, foi a Luara, né? A Luara perguntou, Pri, um exemplo prático, né? Um exemplo prático de como você ser uma pessoa... Como foi, Luara, a pergunta que você fez? Foi ser humilde em diferentes ocasiões, tipo no trabalho, com os amigos, na família, ser pobre em espírito, trazer isso nesses momentos. Nesses momentos, E aí a questão da humildade, né? Porque a gente ser pobre em espírito é ter humildade. Porque quando você tem a humildade de reconhecer que sem ele nós não somos nada, nós então podemos, nós devemos então buscar, consultá-lo, andar com ele para que a gente tome as decisões corretas, né? E a minha resposta foi, seja tardio ao falar, esteja pronto para ouvir, que inclusive é bíblico, né? Porque hoje em dia as pessoas estão tão autossuficientes, tão assim, não a gente, né? Em nome de Jesus, né? Não quem está assistindo a gente, né? Mas assim, quem ainda não teve uma experiência genuína com Jesus, brincadeira à parte, né? A gente tem que lutar contra o nosso eu, contra o nosso antigo velho homem que quer ressuscitar, né? Alguns minutos, alguns momentos. Eu tenho que afogar porque agora eu sou nova criatura, né? Mas, porque senão a gente vai sair falando que vem na telha, ou que me magoou, vou falar mesmo. Gente, eu tinha muito isso. Muito isso. O que é isso? É você ver algo que é injusto, porque cada um tem uma justiça própria. Cada pessoa tem uma justiça própria. E isso é muito perigoso. Porque a gente vem com essa de justiça própria e acaba tirando o papel de juiz de Deus. E você quer ser juiz das situações. Então, eu tinha muito isso de ver uma situação que eu ia lá e tomava, não pode fazer isso, ou não, eu não posso ficar calada numa situação dessa, eu tenho que falar. Hoje em dia, não que eu não faça isso, mas eu me controlo, então eu tento ouvir a situação, e isso é engraçado porque eu tenho colocado muito em prática lá em casa, agora que eu lembrei, porque eu tô com 3 crianças pequenas, a Elizabeth na adolescência, né, se ela estiver ouvindo, assistindo, ela mãe, você fundo de mim, que eu falei para ela assistir. E aí ela chega, mãe, você vai deixar, o Judá fez isso? Calma, filha, vamos lá, vamos entender o que foi que aconteceu. Então vamos ouvir, né? Então, assim, é um exemplo para mim, eu tenho vivido muito isso, porque senão, por exemplo, não tomar partido sem você entender a situação por completo, né? Então você tem que ser tardio ao falar e estar pronto para ouvir, né? Então, esse é um exemplo que eu posso estar compartilhando, que eu até, inclusive, estou aplicando. Não é fácil, mas aí... E aí, gente, o que mais? Mais de exemplo? O que a gente pode dar mais de exemplo para Então, esses assim, jovens de 0 a 100 anos? Então, essa questão da autossuficiência é tão interessante, né, que eu lembro no começo, né, quando eu comecei a conhecer Jesus, eu comecei a namorar com a Ana Lu, e ali ela ia me buscar pra gente sair pra jantar, e tinha uma célula lá em casa, né, e aí as mulheres falavam, a senhorinha falava assim, aí já vamos participar? Eu falei, não, outro dia eu participo. Aí uma vez a senhorinha falou assim, ó, te vejo você ministrando para várias pessoas. Eu falei, que nada, nunca nem pensei, era do mundo ali, de segunda a segunda nas festas. E aí eu falei assim, lá pros 30 e pouco eu aceito Jesus.
E aí, com uns 33, o apóstolo, quem quer aceitar Jesus, vem aqui na frente. Lá estou eu. Então, assim, o autossuficiência é tão interessante que às vezes a gente está afundado num problema e a gente fala, daqui um dia eu aceito Jesus, quando eu sair dessa vida eu aceito Jesus. Então a gente está dizendo que Jesus não é tão importante para nos tirar daquela situação. E quando a gente deixa isso de lado, a gente acaba se afundando mais, né? Como uma areia movediça, né? Cada vez mais que a gente se mexe, se afunda mais. Então, a gente, quando passa a deixar Jesus de lado, aí a gente acaba se afundando mais. E entra nessa questão, né, da autossuficiência, né? Quer compartilhar alguma coisa, Duda? Dar uma breve Luara? do nosso dia a dia, né? Eu não sei se foi na Holy passada ou foi na retrasada. Não, passada não, na retrasada que teve uma ministração do pastor Potier, que ele falou bem assim, você pergunta de Deus se é para você fazer aquilo antes de você fazer algo. E um dos locais que o Senhor mais fala comigo é em cima da moto. Gente, eu já fiz orações em cima da moto que, meu Deus do céu. Aí esses dias, lá em casa, teve uma proposta do meu marido e eu vi que meu marido ficou bem feliz e em cima da moto eu estava indo para o meu pai. Eu falei assim, Senhor, eu sei que nem tudo que está indo bem é de Deus, nem tudo que está vindo é de Deus. Mas eu sei que se meu marido aceitar isso, tudo vai mudar muita coisa dentro da minha casa. Mas a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Que eu confio no Senhor, eu sei que vai mudar muita coisa, mas eu só quero se tiver nos teus planos. Eu falei desse jeito na moto, sem nem se alguém ouviu do lado passando. Eu falava, Senhor, e orando, e acho que nem ele estava escutando, Mateus. E eu falei, Senhor, que se tiver nos teus planos, amém. Se não tiver, amém também. Porque se o Senhor fecha uma porta, pode abrir 3. Então, isso é viver na dependência dEle, viver na vontade dEle. Não é fácil. Sair isso da minha boca, ficou engasgada assim, dizer que, Senhor, amém, se não for da tua vontade. Porque, Senhor, é difícil viver isso, mas quando a gente vai fazendo isso dia após dia, eu vou falar essa palavra, mas treinando, vai se tornando não tão mais pesado. Você vai vendo a graça do Senhor, o favor dele. Então, cara, se eu quero viver isso, acontece isso. Eu quero viver a vontade de Deus, acontece isso. Então, não adianta eu viver da minha vontade. Então, isso é viver a vontade de Deus. É você entregar na mão dele, no dia a dia. Tá difícil? Às vezes eu tô lá cansada, lá em casa com uma criança de 1 ano e 8 meses. Eu falei, Senhor, o Senhor me deu isso. Então, derrama da tua graça sobre mim. O nosso dia a dia, o nosso cotidiano é onde a gente mais é provado. É o nosso cotidiano. Então, é perguntar, falar, chorar para o Senhor. Tá lá lavando louça, tá no trabalho, fecha o olho, ou então tá lá mexendo no computador, tá entregando as mãos dele. Senhor, eu tô me sentindo assim, tô me sentindo dessa forma, me ajuda. E a gente ficar sensível, assim, dar sensibilidade nos meus ouvidos para ouvir o Espírito Santo. Porque a gente fala e às vezes o Senhor tá falando e a gente tá lá. O quê? Ele não falou nada. Mas ele tava falando. Então, isso é viver na dependência do Senhor, é ser humilde mesmo. Verdade. Esse ponto. Quer compartilhar alguma coisa, Duda? Eu acho assim que realmente a gente ter esse passo de fé, como a Laura falou, né? Eu acredito que assim, gente, é muito difícil a gente falar assim, sair da nossa boca que tenha total dependência no Senhor, é muito difícil. Porque eu creio que a nossa mente humana, ela acaba limitando o que o Senhor pode fazer. Eu creio que o Senhor ele é muito mais poderoso do que a gente possa imaginar. Então, com tudo isso, eu imagino que não tenha problema nenhum que Ele não possa resolver. Então, a nossa mente humana, ela realmente acaba limitando isso do Senhor, que Ele pode realmente ajudar a gente nas nossas dificuldades, seja elas pequenas ou grandes, porque tem umas dificuldades que a gente olha assim e fala, meu Deus, não tem saída nisso. Mas para Ele nada é impossível. Então, realmente a gente ter essa confiança nele, nós entregarmos isso na mão dele, falarmos que, Senhor, na minha mente humana eu estou limitando o Senhor. Realmente é difícil confiar, mas ter esse passo de fé, né? O que aconteceu, né, com Pedro, ele foi lá, teve um passo de fé e andou sobre as águas com o Senhor. Então, realmente nós fazermos isso, né?
mas confiarmos total e plenamente nele, que ele pode nos ajudar, que ele pode ajudar nas nossas dificuldades. Então, eu creio que não tenha contexto melhor para eu dar aqui para vocês como dica do que realmente confiar nele de coração aberto. Porque é muito difícil, mas depois que a gente olha o resultado, né, nós fala, caraca, realmente, o plano dele era muito melhor do que o nosso. Então, é ter essa confiança nele, né, ter essa sensibilidade. Assim, para falar dessa questão da autossuficiência, teve um fato que aconteceu lá em casa, né, que a gente mora lá na casa da minha sogra, né, e a minha cunhada morava lá atrás. E ela estava ali no processo ali, estudando para passar na OAB e tal, e ela não saía, né, e era fim de semana, sábado e domingo. E aí eu fui deixar ela para fazer a prova da OAB, né. Falei, boa sorte, Nadine. Aí ela falou assim, não, tá tranquilo, eu estudei muito, vou passar. E aí tá ali, o senhor já tinha me falado que ela não ia passar, né? E aí eu fiquei tranquilo. Quando ela chegou de noite, deu certo, ela, reprovei e tal. Falei, mas vou fazer a segunda chamada. Falei, só que agora a gente vai fazer diferente. Vamos orar e vamos jejuar que o Senhor vai te honrar. E ali ela foi recebendo aquilo, né? E aí ela ora por mim. No dia que eu fui deixar ela ora por mim, cunhado, que vai dar certo. E aí ela passou, da segunda vez ela passou. E ela veio agradecer, ainda bem que, tipo, você orou, né, ali, o Senhor me honrou e hoje ela tem a OAB, né, então, assim, ela já veio na igreja, já aceitou Jesus, foi pro encontro, então, assim, quando você entende que a gente depende do Senhor, o Senhor, ele vai nos honrar, né, mas na primeira vez ela meio que, não, já estudei, sei de tudo. Se apoiou né, na suficiência na autossuficiência dela, né, que ela Sim. é estudiosa, então, assim, é muito sobre isso, né? Quando você se entrega mesmo verdadeiramente e deixa nas mãos de Deus, ele vai nos honrar, né? Amém, Pri? Amém, é isso aí, galera. Aplicação na prática, né? E a gente precisa aplicar, né? Sim. Porque Deus, ele fala conosco, fala com a gente a todo momento, né? E aí, e o importante, além de ouvir, é obedecer. Mas aí, pra gente praticar essa humildade, para a gente conseguir ser bem-aventurado, né, no espiritualmente pobre, a gente precisa ter ações práticas, ações que a longo prazo traz muito resultado. Oração, leitura da palavra, jejum, né? São essas três coisas que primeiro, quando você ora, você tem resultado a curto, médio e longo prazo. Quando você lê a palavra, às vezes você não entende nada do que você está lendo, mas o teu Espírito está contigo, o Espírito Santo está contigo, e no momento oportuno, ele vai trazer à memória aquilo que você leu na palavra. Não sei se já aconteceu isso com vocês. Isso acontece comigo o tempo todo. Gente, eu não entendi nada disso aqui. Eu vou ler de novo. E aí, não estou entendendo. Amém, vou seguir em frente, porque senão eu começo a ficar angustiada. Eu não sei vocês, mas eu fico angustiada. Eu tô lendo. Peraí, eu pensei em outra coisa, deixa eu voltar aqui. Então, essa dificuldade de me concentrar, né? E Deus me trouxe isso, trouxe paz ao meu coração, que nem sempre você vai entender naquele exato momento. Mas a palavra, ela vai entrando, ela vai penetrando, ela vai transformando. E o Espírito Santo, ele vai te lembrar, no teu espírito, aquela palavra que você orou, aquela palavra que você leu, né? Então, isso é uma ação prática também. Isso é o básico, sabe? Acho que é o arroz com feijão do crente. É a leitura da palavra, é a oração, é o jejum. Eu confesso para vocês que eu tenho tido certa dificuldade de fazer jejum, até porque, como eu estou amamentando, eu sinto muita fome, uma fome terrível. Então, assim, hoje de manhã, Deus, eu vou tirar isso aqui. Então, eu vou, sabe? E Deus vai conhecendo a intenção do nosso coração. E é importante, porque, assim, às vezes a gente fica um tempão sem fazer. Aí a igreja faz o apóstolo, uma convocação, vamos fazer. Aí você
por obediência, que também é bom, você é importante, importantíssimo ser obediente, mas isso daí tem que ser uma prática constante, né? E não querer barganhar com Deus. Eu vou jejuar para isso. Não, eu quero jejuar porque eu dependo do Senhor. Eu dependo inteiramente do Senhor, que me supre a tua presença, Deus, que me supre o teu direcionamento, que me supre. É assim que a gente vai se enchendo, se preenchendo de Deus, né? Isso é uma ação prática, né? Então, se você tem dificuldade de fazer jejum, cara, tira um doce, sabe? Você vai começando colocando outras formas de jejuar, né? E até você conseguir passar 3 dias, ficar só na água, né? E isso daí é uma ação prática, né? Não sei vocês, mas assim, o jejum, ele mata a carne, quer dizer, ele mata a carne, mas quando isso acontece, a primeiro momento você não entende nada, nem o espírito nem fala, o espírito não fala, é só a barriga, o estômago que está falando, aquela coisa toda. Mas aí tem uma outra parte quando você está fazendo jejum, acalmar a sua alma. E isso não é só o Espírito Santo que vai fazer, isso tem que ser uma coisa consciente e intencional nossa, porque senão estou irritada, porque eu estou com fome, porque eu estou fazendo jejum, eu não posso ficar sem café, que eu fico irritada. Ei, calma. Vamos praticar, ser bem-aventurado, feliz de espírito, que está buscando a Deus, né? Está se aproximando mais dele. Isso tem que ser constante. É interessante, tu falou, né? A curto, médio e longo prazo, né? A oração, ela pode se dizer que ela é a curto prazo. A gente tem que orar constantemente, né? E a médio, o jejum. E a longo prazo, a palavra, como você falou, né? A gente lê ali, não estou entendendo nada. Mas na hora certa, lá que você estiver conversando com uma pessoa, o Espírito Santo fala, fala aquela palavra que você leu lá naquele dia. Aí você fala e a pessoa, nossa, estava precisando dessa palavra. Então é interessante isso, né? Sobre o curto, médio e longo prazo, né? A oração, o jejum e a palavra. Legal. Eita, esse foi a da noite. Uau, eu não tenho mais nem o que compartilhar mais depois dessa. Quer compartilhar? Eu gosto muito, né? Porque, tipo assim, todos nós temos, eu acho que uma dificuldade aqui em alguma área, né? Seja no jejum, na oração, na palavra, na leitura, né? Mas realmente são esses 3, eles são os essenciais, eles são os que fazem realmente nós entendermos, né? É o que, por enquanto que nós estamos aqui de passagem, são eles que vão manter a gente, né, ali na estabilidade e tudo mais, são eles que vão trazer entendimento pra gente, né? A oração sem o jejum, ela não vai fazer tanta eficaz como quando você faz com jejum, ou quando você faz com a leitura da palavra. Então, são os 3, eles são os pilares um do outro, então realmente eles têm que estar, né, em dia. É muito difícil, então é importante também, né, a gente ser humilde e reconhecer que nós também temos essas debilidades, né, que nós temos essa dificuldade, seja em fazer jejum, seja em orar, ou seja em ler a palavra. Cada um aqui tem uma debilidade, então nós podemos conversar entre si. Eu acho isso muito interessante. Por exemplo, eu posso ter dificuldade em fazer jejum, já pode ser uma área melhor para a Luara, então eu posso conversar com ela, ela vai me trazendo dicas. Então eu acho isso muito importante quando nós estamos nessa unidade, assim, que nós podemos ajudar uns aos outros, além da ajuda constante que nós já recebemos do Espírito Santo, né? Olha aí que legal, gente, que dica, essa dica também foi show. Quem pegou? Vou recapitular. Ó a dica que ela falou. Procura ajuda com alguém que está lá na frente, que já está praticando há mais tempo do que você. Porque, assim, o simples, às vezes, não, isso é tão simples que não vai funcionar. Não, porque para mim é tão difícil acessar, e para minha dificuldade, então, isso não vai resolver o que eu estou precisando. Porque, às vezes, nós queremos o quê? O rápido, né? Quero coisas rápidas, respostas rápidas. Deus tem que responder rápido, né? E é isso. Acalma a sua alma. Acalma, tira, sabe? Acalenta aí a ansiedade. E
peraí, eu tô querendo passar em um concurso. Quem foi que passou próximo de mim que poderia me dar dicas? Ou eu quero me aprofundar mais, eu quero ter experiências de sobrenaturais com Deus. Quem é que está tendo? Escola nessa pessoa que está tendo mais experiências, que está tendo o que Deus está falando. Porque assim, ele vai te passar, vai passar logo o básico. Jejum, oração e palavra. Mas veja bem, se você está com dificuldade, conversa, compartilha. Na palavra de Deus fala que na multidão de conselheiros a sabedoria, né? Nunca assim, né? A gente consegue resoluções para os nossos problemas quando a gente compartilha. Então, assim, essa dica foi, eu tenho que, não, ó, tá mais à frente que eu, sabe mais do que eu, tenho que ter a humildade de chegar e perguntar como é que você está fazendo, como é que você conseguiu. Ter referências, né, na sua vida. Isso é muito, muito, muito. Quem é que... O quê? Desse jeito. Não, até o momento não. Também pro último tópico. Gente, então é o seguinte, né? Você lembra que eu falei no começo que a gente no final ia estar passando para vocês o desafio da semana. E é importante, antes de eu te passar o desafio, é importante lembrar que quando você coloca em prática o desafio, Deus ele vai falar tremendamente com você, eu tenho certeza disso. Quando Deus falar com você, não retenha, não fica só para você. Ah, mas eu não gosto de compartilhar, eu tenho vergonha, eu tenho... Ei, para. Vergonha, eu não sei, tem algum parte da Bíblia que fala sobre vergonha? Não sei, eu não lembro. Assim, a vergonha, você ser tímido para fazer algo para Deus... Hã? Os tímidos não herdarão o reino do céu. Olha aí, acho que é. Mas enfim, assim. consulta a Bíblia aí para ver. Só pra gente, né, ter certeza. Mas assim, basicamente, nós não podemos... Cara, um exemplo, coisa de mulher. Nossa, essa maquiagem, esse batom... Nossa, esse batom é muito legal, olha, eu comprei. Tem gente que faz stories e fala, né? Eu faço, ó, isso aqui é muito legal, essa série é muito legal, eu tô gostando, esse dorama é muito legal. Isso, você compartilha coisas assim que... Mas assim, compartilhar algo que Deus falou com você e que alguém, né, na sua rede social, ele vai ouvir e Deus também vai falar com essa pessoa. Então, nós incentivamos vocês a participar do desafio e não retenha, compartilhe, porque o que a gente retém, ela seca. Agora, quando a gente compartilha, a gente está semeando, né, está propagando o reino de Deus, né? Achou aí? Achei. Olha. Está lá em 2 Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu o espírito de timidez, mas de força, de amor e de prudência. Eita! É Deus. Então fica aí. Para o desafio, não fique com vergonha. Deixa a timidez, porque a timidez não é bom, né? Acabamos de ouvir. E o desafio da semana é... identificar momentos em que você tentou resolver algo sozinho e substituir isso por confiança em Deus. Tá, Pri, mas como é que eu vou compartilhar isso nas minhas redes sociais? Se for algo muito pessoal, pede a Deus mais experiências. Me traz, Deus, me traz para ir à memória mais coisas, me dá traz assim à memória algo que eu possa compartilhar, que possa edificar. Se for algo muito pessoal que você não queira compartilhar, vai pedindo a Deus, porque assim, é um exercício, é diário, é sempre. E aí, quando você conseguir estruturar isso, né, conseguir, não, esse aqui eu vou compartilhar, porque muita gente vai ser edificada. Marca a Geração Role. Marca lá o arroba, né? Arroba Geração Role. Aí nós também temos a hashtag da semana, que é hashtag Pobre em Espírito Role, tá? Hashtag Pobre em Espírito Role. Lembrando aqui, deixa eu recapitular aqui para você qual que é o desafio. Identificar momentos em que você tentou resolver algo sozinho e substituir isso por confiança em Deus. Deu para entender, né? Sim. Entendeu? Às vezes eu me embolo, me ajuda. Tá dando. Vai dar certo. E entenderam, tá?
Mais alguma dica Oi. pro desafio? Alô? Não, o ponto que está dizendo Pri, que os 557 só teve 11 curtidas. Gente, vocês estão assistindo e não estão curtindo, não estão compartilhando. Se você Não, peraí, acha como que, é que é? se Teve acha quantos Só assistiram? 11. Não, Se para. você acha que esse assunto foi interessante, indica para os seus amigos, compartilha, né? Para eles também estar conhecendo um pouco da palavra de Deus, né? O assunto, talvez o assunto não interesse para você, mas para o seu amigo interessa. Então, encaminha o link para esse seu amigo. Isso aí, não. Esse ponto aí foi um ponto bem Foi o lembrado. ponto que a produção falou aqui. Opa. Oi, Daniel? Tá, compartilhei aqui. Isso é importante, porque aí não é como os youtubers falam, olha, como os criadores de conteúdo falam, né? Quando você compartilha, o YouTube entende que é relevante. Quando você curte, o YouTube entende que é relevante e sobe e distribui para mais pessoas. Então, gente, curtam aí, porque para chegar para mais pessoas. Amém? Amém. E por aqui, estamos finalizando nosso podcast, nosso Holycast da geração Holy. Então, gente, cara, a gente não é profissional, né? A gente conversa assim, conversando com ninguém é profissional, a gente se embanando no começo e aí olha um pouquinho, mas assim, cara, muito bom estar esse momento com vocês, valeu muito a pena, né? Na quarta-feira que vem tá cansado de novo, a gente vem cansado de novo, né? Entendeu? Então a gente tá aqui. Aprender cada vez mais da palavra. Né? Obediência. Humildade. Estamos. Então, para a semana que vem, né? Nós vamos estar falando sobre bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Então, não perca, semana que vem, próximo episódio da série Sermão do Monte. Amém. Então, aqui, meu muito obrigada. Obrigada, galera. Muito bom estar com vocês. Igualmente. Amém. Então, gente, até a próxima.